Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai montar e bordar o nosso balão de amigurumi. Para quem ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, que é onde eu ensino a tecer todas as partes, eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações desse vídeo. Então vocês precisam ir para a parte 1, tecer, todas as partes e depois ir para cá pra gente continuar o trabalho juntos. No vídeo da semana que vem eu vou ensinar a fazer a bonequinha, pra gente pôr ela dentro do balão e ela poder passear por aí, então fiquem ligados aqui no canal. Antes da gente começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ative o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? A gente vai começar fazendo o bordado aqui dessa parte de cima do foguetinho. Eu já deixei passado na minha agulha de tapeçaria um fio cinza, é o mesmo fio que a gente usou pra fazer aqui essa cordinha. E eu passei mais ou menos uns 60, 70 centímetros, tá? Eu cortei o fio, na verdade, com mais ou menos uns 60, 70 centímetros. Não tem problema se o fio que vocês cortarem não for suficiente, porque a gente faz a emenda e continua o trabalho, não aparece nada, fica bem perfeitinho. Então, eu prefiro trabalhar com fio um pouco menor, porque eu acho que fica mais fácil. A gente vai bordar uns triângulozinhos aqui. Então, eu vou começar bordando bem aqui em cima, ó, da onde a gente tem esse pontinho baixo que segura o cordãozinho. Então, eu vou inserir a minha agulha num espacinho de ponto aqui no meio, que é onde eu não vou bordar por enquanto, e vou sair bem aqui, ó, no pezinho do ponto, onde tem o ponto baixo aqui em cinza. Puxa o fio, deixa uma pontinha aqui pra gente fazer o nozinho e o arremate depois. E agora a gente vai começar a fazer o bordado aqui. A gente saiu com o fio bem aqui e a gente vai contar 4 carreiras pra cima. Então, 1, 2, 3, 4. Vai ser aqui que a gente vai finalizar o bordado do triângulozinho. O que eu costumo fazer pra ter uma referência, uma base? Eu puxo o meu fio aqui pra cima, ó, eu coloquei o alfinete aqui, que vai ser onde vai terminar a altura do meu balão. Eu gosto de puxar o fio aqui pra cima e aí eu vou pular. Então, meu fio tá saindo daqui de baixo. Eu vou contar, subir 2 carreiras, certo? Então, vai ser nessa carreira aqui, onde eu tô pondo a minha agulha aqui no meio. E eu vou contar um pontinho e meio pra lateral, de onde tá o meu fio. Então, meu fio tá saindo daqui de baixo, eu só seguro ele aqui pra cima pra eu achar o meio. Eu trabalho aqui 4 carreiras, certo? Do começo até o fim do balãozinho. Então, eu sei que na segunda carreira, entre a segunda e a terceira, é o meio. Então, eu viro aqui, eu vou pular um pontinho e vou inserir bem no miolinho do próximo. E eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado, ó. Então, eu já vou sair aqui um pontinho e meio pro outro lado, pro lado oposto. Puxo o fio, não precisa puxar muito. Agora, eu vou voltar aqui pra baixo, ó, no mesmo lugarzinho. E já vou sair aqui em cima, onde tá esse primeiro alfinete aqui. Agora, a gente volta aqui, onde já tá a pontinha de um fio. Sai aqui do outro lado. Vai tirando as fibras se for saindo pra fora, porque aí o acabamento fica mais bonitinho. E agora eu volto aqui em cima, ó, pra completar o último ladinho do triângulo. Do triângulo não, desculpa, gente, do balãozinho. Daqui a gente já pode sair aqui, ó, no próximo pontinho baixo pra fazer o próximo balãozinho. Ó, ficou assim o primeiro que a gente fez, e agora aqui eu vou fazer mais um. Então, eu vou pegar um alfinete, vou subir 4 carreiras e vou colocar bem aqui retinho, ó, em cima, seguindo essa linha aqui. Venho aqui no meio, um pontinho e meio pro lado, insiro a minha agulha e saio um pontinho e meio pro lado oposto aonde tá aqui o meu fio. Puxa.
Tira a fibra, se a fibra sair, volta aqui pro mesmo lugar e já vou sair aqui em cima onde eu pus o alfinete. E agora eu vou fazer o último ladinho, né, o último palitinho aqui que falta e já vou sair aqui no próximo. E agora a gente vai fazendo um balãozinho para cada pontinho baixo que a gente tem aqui, tá? Até completar a volta toda. Eu vou fazer o meu bordado e já volto com vocês. Fiz o bordado dos balãozinhos logo aqui em cima do ponto baixo e eu também já fiz esse outro que vai vir aqui no meio. Eu deixei o último para fazer junto com vocês. Depois que eu fiz os bordados, essa primeira linha de bordado bem aqui em cima do ponto baixo em cinza, eu arrematei o meu fio e peguei um outro pedaço, tá? A gente vai precisar de mais fio para fazer a outra parte. Então, arrematem o fio de vocês, dando um nozinho aqui na pontinha de início, peguem outro pedaço de fio e aí a gente vai fazer a segunda parte do bordado, que na verdade é a mesma coisa, só vai mudar a posição. A gente vai usar bem aqui, ó, essa linha de pontos baixos que a gente tá usando pra fazer essa quininha da lateral, tá vendo? Então, ó, essa quina da lateral com essa vai ser bem aqui nessa linha que a gente vai fazer, que a gente vai começar o bordado, bem no pontinho do meio. Então, vocês contem quantos pontos baixos tem. No meu tem 7 pontos baixos livres, então eu peguei bem no quarto ponto baixo, que é bem no que tá no meio. O meu fio tá bem aqui em cima, então eu vou inserir ele no mesmo espacinho de ponto, porque eu saí com ele aqui só pra deixar ele em espera. E vou sair bem aqui onde tá o meu alfinete. Agora, a gente conta 4 carreiras pra cima. Coloco o alfinete novamente pra ficar bem retinho. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai pular 1,5 ponto para um lado, bem no meio, e 1,5 ponto pro outro lado, bem no meio aqui na altura, né? Então, vai ser entre a segunda e a terceira carreira. Agora, eu já saio aqui em cima, onde tá o meu alfinete. Puxo o fio. Agora, eu vou fazer a última perninha e vou sair já aqui, ó, com a ponta do meu fio junto com essa pontinha que tá aqui em cima. Com esse excesso aqui, a gente faz 3 nozinhos. Deixa eu cortar um pouquinho pra não ficar muito grande. Então, com essas duas pontinhas aqui, eu vou fazer 3 nozinhos e vou esconder lá pra dentro do balãozinho. Passo a agulha de tapeçaria aqui na ponta, venho aqui bem no buraquinho de ponto onde tá os nozinhos. Saio em um espaço de ponto qualquer. E puxo até esse nozinho entrar lá pra dentro. Pode cortar esse excesso aqui de fio. Dá uma puxadinha pra ele esconder. Vem aqui desse lado e corta o excesso também. Dá uma apertadinha pro fio esconder. Eu vou fazer só esses bordadinhos, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer mais. Então, dá pra fazer até aqui nessa parte de baixo, caso vocês acham que vai ficar mais legal, tá? Eu vou fazer só assim. Agora, pra finalizar o balão, a gente vai prender, né, essa cestinha aqui na parte de cima. Eu já deixei cortado um pedaço de fio cinza, na verdade, 2 pedaços. Tem mais ou menos 40 centímetros aqui, tá? Vocês podem cortar o tamanho do fio que vocês acharem que vai ficar melhor. Pode ser um pouquinho maior, caso vocês queiram que a distância aqui da cestinha seja maior
aqui pro balão, né? A altura aqui que eu tô falando. A gente vai começar amarrando em uma das pontinhas, então eu vou pegar aqui, ó, onde a gente deixou esse buraquinho, tá vendo aqui? Esse buraquinho aqui, eu vou passar o meu fio aqui de dentro pra fora e eu vou dar um nozinho. Passei uma pontinha e agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra, então eu vou passar de um lado e vou dar um nozinho. Tanto faz do lado, tá? Pode ser qualquer um. De dentro pra fora. Então, eu tenho aqui duas pontinhas presas, agora eu vou passar a agulha de tapeçaria em uma delas. Eu vou usar essa agulha maior porque vai ficar um pouquinho mais fácil agora, tá? Se vocês tiverem uma agulha assim grande, facilita na hora de fazer essa parte, senão uma agulha pequena também vai dar certo, só vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas vai dar certo. Então, agora a gente vai inserir a agulha bem aqui onde a gente tem esse ponto baixo, em cinza. Eu vou levantar ele aqui e vou colocar minha agulha bem aqui por baixo, ó, no espacinho de ponto. Vou pular um ponto baixo e vou sair aqui no outro. No espacinho de ponto também, bem embaixo do ponto baixo. Puxo o meu fio, tirei a minha agulha, vou passar agora a agulha no outro fiozinho que a gente tem aqui solto. Agora, eu vou entrar com o meu fio aqui, ó, no ladinho do que eu já tô aqui saindo. Vou pular um e vou sair aqui do outro lado. E vou puxar o meu fio. E agora, a gente vai precisar ajustar a altura que a gente quer, porque a gente já tem aqui um fiozinho sobrando e outro fiozinho sobrando. A gente precisa só ajustar a altura. Para fazer isso, primeiro, a gente vai fazer com um lado. Então, eu vou pegar uma pontinha aqui do fio. Só pra gente confirmar, né? Só pra gente conferir. A gente vai precisar ter um ponto com um fio aqui de um lado, outro ponto com outro fio aqui que tá solto, que vai vir pro outro lado. Depois, a gente vai pular um, e aí a gente vai ter os outros dois do outro lado. Então, um ponto aqui para uma lateral, o outro pontinho aqui para outra lateral, e depois a gente pula o daqui do meio. Então, agora eu vou fazer um nozinho aqui de um dos ladinhos, já vem mais ou menos a altura que vocês querem. Eu vou deixar aqui no meu mais ou menos uns 6 centímetros de altura entre o cesto e o balão. E eu vou amarrar aqui desse lado. Na hora de amarrar aqui, vai ser do mesmo jeito que a gente amarrou o outro, tá? Então, eu vou colocar, ó, mais ou menos assim, e eu vou dar um nozinho aqui desse lado do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, só que a gente tinha feito isso antes. Dei 2 nozinhos. Agora, eu vou levantar aqui e ajeitar, ó, pra ele ficar certinho do tamanho que eu preciso. Quando eu levanto, eu consigo ver o quanto eu tenho que puxar o outro. Se a gente colocar um pezinho aqui dentro, também ajuda a gente conseguir balancear. Então, eu coloquei um pezinho aqui dentro só pra ficar um pouquinho mais fácil na hora de eu fazer deixar ele mais balanceado, né? Deixar ele mais certinho. Agora, eu vou amarrar esse outro aqui. O que eu posso falar pra vocês aqui de dica pra fazer essa parte é: amarrem 3 ladinhos, né? 2 já vai ter amarrado antes, amarrem mais 2 e deixe o último pra dar o último nó depois, ó. Quer ver? Eu vou fazer agora um nó aqui, mas eu não vou fazer o outro. E aí, eu vou olhar pra ver se ficou certinho. Se ficou certo, eu faço o outro nó. Se não ficou, eu vou arrumar e aí depois eu faço o outro nó, entendeu? Por exemplo, aqui eu posso apertar um pouquinho mais e aí agora eu já vou fazer o segundo nozinho.
Vou tirar esse daqui. Se por acaso ficar tortinho, vocês perceberem que ficou tortinho, vocês conseguem tentando arrumar, dando uma puxadinha de um lado do outro. É um pouquinho chato fazer essa parte, fica mais fácil se vocês já pendurarem o balão de vocês em algum lugar. Aqui, agora eu não tenho onde pendurar, mas se vocês pendurarem já essa parte aqui e depois colocar o cestinho, vai ficar um pouco mais fácil, tá bom? Agora, pra finalizar, eu vou passar um fio de nylon aqui em cima no balãozinho. Ó, quase não dá pra ver o fio, tá aqui na minha mão, ele é bem fininho, mas é um fio de nylon. Eu não vou falar pra vocês o tamanho, porque o tamanho vai depender muito do lugar que vocês vão querer pendurar o balão de vocês. Então, vocês meçam aí o tamanho do fio de acordo com a necessidade de cada um, tá? Eu peguei aqui um pedaço só pra mostrar pra vocês como é que a gente vai prender. A gente vai começar fazendo um nozinho corrediço em uma das pontinhas. Então, eu faço um ezinho com fio e agora eu puxo a ponta maior aqui por dentro e ajusto. Então, eu vou deixar um nozinho corrediço aqui na pontinha e deixa ele aqui, ó, frouxinho, pra ele não desfazer. Se vocês quiserem garantir, pode até pôr um marcadorzinho de ponto na pontinha aqui, ó, aquele que não solta, sabe? Que ajuda. Eu vou deixar o meu assim. Eu tenho aqui um nozinho, uma laçadinha. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho aqui uma laçadinha presa com um nozinho corrediço. Na outra ponta, eu vou passar a agulha de tapeçaria. Vou vir bem aqui no miolinho, ó, que a gente tem aqui embaixo. E vou passar pegando o miolinho do ponto e saindo aqui, ó, na primeira carreirinha de ponto baixo. Puxo o meu fio, puxa com cuidado. E aí, a gente vai ver aqui a alcinha que a gente fez. O nozinho corrediço com a alcinha do fio que a gente fez. E aí, eu vou passar a minha agulha por dentro dessa alcinha. E aí, eu vou puxar. Quando a gente puxar, o nó corrediço, ele vai ajustar aqui dentro do trabalho. Agora, eu vou trocar a minha agulha de novo para agulha grande, para ficar mais fácil. Mas dá pra fazer com a pequena também, caso vocês não tenham a grande. Então, passei aqui a agulha maior na pontinha do fio de nylon e eu vou jogar aqui pra dentro, ó. Então, eu vou jogar bem aqui no miolinho do anel mágico, de início, né? Na verdade, é do anel mágico invertido, né? Porque foi a finalização da carreira. E vou sair aqui em cima, ó, no anel mágico, no início do anel mágico. Puxo o meu fio aqui pra cima. Dou uma puxadinha aqui embaixo pra ver se ele ficou bem preso. Essa pontinha aqui do fio eu vou jogar lá pra dentro também. Então, eu vou pegar uma outra agulha, passar aqui o meu fio, inserir aqui num anelzinho mágico de início e jogar lá pra dentro, sair em um espacinho de ponto qualquer. É só pra esconder mesmo, tá? E agora, pode cortar esse excesso aqui do fio, que é o que a gente acabou de esconder. E essa parte aqui vai ser a parte que a gente vai usar para amarrar. Então, a gente pode fazer ou outro nozinho corrediço aqui na parte de cima, ó, pra gente conseguir pendurar, ou fazer um nozinho da forma que vocês achem que vai ficar melhor, tá bom? Eu vou deixar assim com um nozinho corrediço, porque fica fácil pra aumentar aqui a laçadinha ou diminuir quando precisa. O excesso aqui do fio pode cortar, não precisa deixar esse pedação, pode deixar um pedaço menor. Se vocês não tiverem fio de nylon, vocês podem usar o mesmo fio que vocês usaram para fazer o amigurumi para fazer essa cordinha, tá? Eu acho legal do fio de nylon porque ela fica praticamente invisível, assim, né? Você não consegue perceber que ela tá ali, então eu acho que dá um efeito legal. Mas aí vocês usem o fio que vocês tiverem aí com mais fácil, né, para cada um de vocês. Se precisar, depois que vocês pendurarem, vocês ajustem aqui a altura do cestinho para ele ficar certinho e não ficar torto. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse móvel e achei que ele ficou muito lindo. O meu ficou medindo um tamanho total de 18 centímetros de altura. Então, aqui de baixo do cestinho até aqui em cima, né, no finalzinho do balãozinho, ficou com 18 centímetros. Esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho do meu, que é para vocês conseguirem ter uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. No vídeo da semana que vem eu vou ensinar a fazer a bonequinha, então fiquem ligados aqui no canal. A gente se vê. Um beijo!